Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Grilhões Partidos. Na verdade, o último estudo do livro Grilhões Partidos. Estamos hoje cobrindo o último capítulo e a partir da semana que vem começamos o estudo do livro Tramas do Destino. Estamos aqui em companhia dos coordenadores, nossos queridos coordenadores, Tânia Menezes e Lincoln Barros. Vamos começar então fazendo uma oração, pedindo a proteção dos amigos espirituais, agradecendo profundamente pela oportunidade de estarmos juntos nessa jornada de estudo, abençoados pela oportunidade de aprender, de experienciar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos agracia. Agradecemos à nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, ao espírito Manuel Filomeno de Miranda e ao médium Divaldo Franco, que nos proporcionam obras de um valor que realmente não temos a capacidade de medir, mas apenas a oportunidade de nos aprofundar em estudo. Pedimos a proteção para todos que nos acompanham, para todos que assistem já há outros dias, que participam com comentários. Agradecemos a presença de todos, pedimos a proteção do Mestre Jesus e com nossos corações em festa, pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Então, como eu falei, hoje estamos, no último dia de estudo do livro Grilhões Partidos, o capítulo 24, que se chama Dia Novo de Luz. O capítulo começa, como sempre, com uma passagem da codificação, neste caso, no capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Nossa irmã Tânia vai fazer uns comentários, então, dessa introdução. Queridas irmãs, queridos irmãos, nosso boa noite. Por estarmos mais uma vez nesse estudo, agradecemos ao Pai e a presença de todos vocês. Esta introdução que Manuel Filomeno de Miranda traz neste último capítulo vem assinalar algo que já sabemos. Quando Jesus disse para que nós seguirmos em busca desta reconciliação, ele queria dizer para cada um de nós que somente com o nosso coração puro nós podemos encontrar com o nosso Pai. Vivemos as mais variadas vicissitudes em nossa existência e muitas vezes essas vicissitudes são decorrentes de situações que alguém nos provoca um dissabor, um desagrado, uma ansiedade. E este alguém, em primeiro lugar, é o nosso irmão. E muitas vezes nós não temos esta compreensão de família universal e nos debatemos em nossa trajetória, armazenando em nosso íntimo o ressentimento que vai levar ao adoecimento, que vai levar a esses grilhões, que é exatamente o título que Manuel Filomeno de Miranda coloca neste livro, e que para desfazer estes grilhões, o caminho apresentado, inclusive no final deste capítulo, é o amor.
Então, Jesus está dizendo para nós que não conseguiremos alcançar o Pai se o nosso coração ele estiver guardando mágoas, ressentimento, armazenando ódio. Então, é necessário buscar esta reconciliação para este encontro com o Pai. Era esta a consideração, João. Pode seguir com o resumo. Obrigado, Tânia. Então, agora falando do capítulo, ele começa, como nos lembramos que no último capítulo teve todo o encontro dos envolvidos no plano espiritual. Josefa então desperta após um sonho feliz, recordava-se com uma surpreendente nitidez da ocorrência espiritual. Então, sob as vibrações que ela recebera, foi acometida de súbito pavor pelo recinto, por si mesma, e qual se encontrasse eletrizada por decisão superior, reuniu os escassos pertences numa valise surrada e saiu apressadamente. Tremia muito, a cabeça rodopiava e os espíritos desencarnados da vampirização sexual tentaram agredi-la. Ela começou a orar, apoiando-se no portal. Como nenhum pedido aos céus se demora sem resposta, o benfeitor se aproxima, expulsa os parasitas espirituais, concentra-se e fala-lhe energicamente. Vem, Jesus está aguardando por ti. Vem, agora, ou só muito tarde. Ela não registrou o chamado com os ouvidos carnais. Porém, na alma, a voz vigorosa lhe dava forças. E ela diz: valei-me, Mãe Santíssima, socorrei-me, Senhora. E o benfeitor pede a ela: vem, filha, saiamos. Ela vai, então, toma um primeiro coletivo e vai e ruma ao lar materno. Por sua vez, Dona Abigail despertara também muito cedo. Embora não recordasse dos pormenores do sonho, tinha em mente que ele tinha sido muito agradável. Antes das 7 horas da manhã, foi surpreendida pela presença da Josefa, lhe pedindo proteção. Dona Abigail, a princípio, achou que era algum delito que a filha houvera praticado e se afligiu. Depois que essa lhe narrou o sonho, o que ela lembrava, e a decisão por que a visitava, ela acalmou-se. Josefa diz: não posso ficar aqui, mamãe. Virão buscar-me. Ela diz: calma, filha. E narra. Depois, na mesa, se sentam na mesa e ela narra a visita do coronel Santa Maria e o desejo de ajudá-las. Josefa pergunta, apreensiva: e ele sabe o que sou? E a mãe responde: claro, eu mesmo falei-lhe. Ele não ficou surpreso ou chocado sequer. Creio que já sabia. E quando voltará? À noite. Josefa então fala: não poderei ficar aqui até a noite. Não poderemos. Eles virão buscar-me. Abigail então fala: vamos ao hotel e eu o chamarei. Antes passaremos no lar do irmão Teófilo, presidente do Centro Espírita, a fim de pedir ajuda. E ela fala, então, antes de saírem: a visita desse senhor, o sonho, sem que eu soubesse de nada. Há mesmo espíritos, mamãe? Os mortos voltam? Abigail responde: sim, minha filha, você pode crer que a vida se acaba para sempre? Seguiram, então, para a casa de Teófilo. Teófilo era um homem septuagenário, cuja vida se transformara em viva lição de fé e amor. Dona Abigail esclareceu a ocorrência da véspera e ele prontamente disse: irei eu ao hotel ao convidar o senhor coronel para que venha à nossa casa. Se dirige ao hotel, encontrou o coronel Santa Maria, que estava pronto para sair, para preencher as horas com um passeio pela cidade, se identificou, disse os motivos que ali o conduziram e o convite foi muito bem aceito pelo militar, que o seguiu. O reencontro do coronel com Dona Abigail foi muito fraterno. E Josefa também traía irradiante simpatia, apesar de se sentir constrangida.
O coronel então explica: vim a Salvador pensando em levá-las comigo. Disponho de recursos suficientes para todos nós. Minha esposa está plenamente de acordo. Agora percebo que o mundo espiritual nos ajuda, em vista da resolução de Josefa, que deve se prevenir à distância a fim de se livrar da perseguição. Providenciaremos a viagem imediatamente, podendo seguir amanhã e o depois. Dona Abigail confiaria a casa ao senhor Teófilo. E aí ele continua: se não se sentirem felizes no meu lar, poderão residir noutro com minhas expensas e voltar mais tarde, quando as coisas tiverem se acalmado. Teófilo concorda que parece um plano perfeito e podemos perder a oportunidade. Dona Abigail olha para a filha silenciosamente e a filha, olhando para a mãe, diz: é minha chance, mamãe, agora ou nunca. Estou muito cansada e mesmo apavorada. Receio destruir-me. Ajudai-nos, Senhor. Então, Dona Abigail toma todas as providências para a mudança e ela fala que não foi sem lágrimas que tomou essas providências, Manuel Filomeno nos fala. Rompia com o passado próximo, como se estivesse se preparando para a desencarnação, mediante cuja intervenção o espírito é obrigado a deixar tudo o que constitui fardo material na retaguarda. Dona Margarida, esposa, informada por telegrama, lembre-se, nós estamos na década de 50, o telegrama era o meio mais eficiente de comunicação. Dona Margarida foi aguardar o querido companheiro no aeroporto. As saudações foram amistosas, espontâneas. Josefa, meio retraída, rumaram para o lar e, à noite, foram ao Centro Espírita Francisco de Assis, participando dos serviços doutrinários e conhecendo os contatos dos encarregados do socorro a Esther. A simpática senhora cativou a todos. Josefa, porém, sentia-se perturbada. Não somente as circunstâncias novas a afligiam, como também os perseguidores desencarnados, que lhe perseguiam e perturbavam-na atrozmente, lhe exaurindo as energias vitais. O benfeitor recomenda, então, que Josefa deve submeter-se a um cuidadoso tratamento médico e que seria conveniente interná-la na casa de saúde em que Esther se encontrava. O coronel Santamaria aceitou todas as propostas com muita alegria e se prontificou a executá-la. Voltaram ao lar, levaram, então, ao hospital para que ela fosse examinada. E Manuel Filomeno de Miranda nos lembra que a jornada do vale à altura é lenta, acidentada, até que a visão dos cimos coroe de alegrias, luz e belezas a vastidão das sombras. As duas familiares de Matias estavam lutando pela ascensão e isso lhe facultava receber mais direta ajuda do alto. Ela foi então encaminhada ao Dr. Bittencourt, que fez os exames, fez as recomendações, e à hora regulamentar, na noite seguinte, voltaram ao santuário espírita. Dando curso normal à reunião, Coronel Sobreira, como de costume, abriu os trabalhos e foi ouvida a instrução preliminar através de Rosângela. Manuel Filomeno nos fala que, no plano deles, conduzem Matias, que se demorava sob a caridosa assistência dos enfermeiros prestimosos. Foi despertado, o mentor o elucidou quanto ao que tinha acontecido naquele dia, disse-lhe que a genitora e a irmã se encontravam presentes e que ele poderia falar a ambos, porém o advertiu quanto ao conteúdo da mensagem e à alta significação daquele momento em sua trajetória espiritual. Matias pede, então, em comovida súplica: ajudai-me, anjo bom, temo não saber como ou o que fazer. E vou passar, então, agora para a Tânia, comentar um pouco mais. Nesta fala de Matias, nós já observamos o quanto ele consegue perceber a mudança que houve
E aí nós vamos, ao longo deste capítulo, percebendo a importância de nós reconhecermos quando nós erramos. Porque nós estamos falando de um espírito que se utilizou da jovem Esther para poder atingir o coronel Santa Maria por conta de uma promessa que ele fez e se esqueceu. Mas, diante daquela cena, naquela reunião, destacando mais uma vez a importância da reunião mediúnica, dos cuidados que precisamos ter, nós encarnados, não somente no dia, mas nos outros que se seguem. Então, estava ali, diante de Matias, a presença da sua mãe, da sua irmã, e juntamente com o grupo que destaca o que era o seu adversário, que ele via como adversário, o coronel Santa Maria. Então, quando ele percebe esta nobreza de propósitos, vai pairando a questão do arrependimento. Do arrependimento por tudo que ele fez. De fato, nós não temos noção de quanto tempo durou essa investida, mas nós queremos assinalar que Allan Kardec fala a respeito do arrependimento não somente em uma obra da codificação. Vamos falar de O Céu e o Inferno, que teve a sua publicação no ano de 1865, e lá ele vai pontuar no capítulo que é intitulado Código Penal da Vida Futura, ele assinalando a respeito das pessoas que cometem as suas falhas, têm os seus equívocos. E aí ele vai dizer que para poder nós refazermos a nossa caminhada, nós teremos que passar por 3 etapas. E a primeira desta etapa, é o arrependimento. Quando Allan Kardec coloca isso, nós vamos lá no livro Boa Nova, e Humberto de Campos também vai estar assinalando que o arrependimento honesto é condição primeira para a reabilitação na fala de Jesus. Ou seja, Jesus, que esteve antes de Allan Kardec, já estava dizendo para nós sobre a importância deste arrependimento, como sendo esta condição primeira. Mas nós encontramos também em Allan Kardec, no livro A Gênese, que foi o último livro da codificação, publicado no ano de 1868, quando ele vai dizer que para assegurar a libertação da vítima é necessário que haja o arrependimento daquele que está, de fato, investindo, porque nós somos os causadores de tudo isso. Inclusive, nós encontramos neste livro, no capítulo 17, algo que foi trazido por Filomeno, que ele assinala que os nossos erros, eles são os nossos cobradores. Então, se há estes espíritos que estão a nos cobrar, toda cobrança vem mediante uma dívida que foi assinalada. E esta dívida, ela vai ter o seu débito aliviado na medida que o cobrador, ele assinalar ele tiver o seu primeiro movimento, que é o do arrependimento, para seguir as etapas seguintes, que é a expiação, que é a reparação, definidas por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Expiação como sendo os sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta, que foi o que nós vimos
ao longo deste livro, todo tipo de sofrimento do casal Santa Maria, Coronel Santa Maria e Dona Margarida, os pais de Esther. Quantas noites mal dormidas, em quantos momentos não fizeram a sua refeição como deveria, pensando na filha de 15 anos, internada em um hospital psiquiátrico. A expiação. Ah, mas e Dona Margarida? Todos estão envolvidos no processo. É porque, de fato, nós não conhecemos os detalhes que envolvem toda a trama. E a reparação consiste em fazer o bem àqueles que nós havíamos feito mal, que é justamente o que o Coronel Santa Maria estava procurando ao longo deste livro, está intercedendo a partir do momento que ele toma conhecimento da necessidade de sua atuação para a melhoria do quadro da sua filha. Pode seguir, então, João. Então, o benfeitor continua orientando Matias. Controla a emoção, pensando na grandeza do momento. E ele, o Senhor de nossas vidas, a cuja proteção estamos recorrendo, nos concederá os indispensáveis recursos para o êxito do cometimento. Aí então o médium Joel, em transe profundo, recebe Matias, que provoca lágrimas que transbordavam da emotividade do espírito pelos olhos do médium, do intermediário. E ele começa: mamãe, querida mãezinha, já com voz embargada, e nos falam aí que há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende. O filho dirigido então pelo venerável mentor, Matias falou à mãe saudosa, concitando a irmã enganada à vida nova. Recordou cenas de infâncias, descuidos inocentes da juventude, evocações inesquecidas, riu, chorou, vivendo então esse momento precioso, auspiciado pela misericórdia do Supremo Pai. A mãezinha, quanto a irmã, ouviam-nos comovidas e felizes, seguras da legitimidade do encontro indefinível. Ele falou que também procuraria a rota da regeneração e concluiu: jamais me esquecerei, Senhor, do que foi feito pelas minhas amadas familiares. Perdoai-me pelo que vos fiz sofrer, a vossa esposa e filha, que Esther também me possa perdoar. Sou o filho pródigo, suplicando indulgência antes que perdão. Vamos então trazer um pouco a respeito deste momento. Do momento onde Matias ele pede indulgência, mas também ele se coloca no sentido de pedir perdão por tudo que ele fez durante aquele tempo. Há uma mensagem no livro Sol de Esperança, publicado pela psicografia de Divaldo Franco, Diversos Espíritos, e tem uma mensagem que é intitulada A Indulgência, escrita por o espírito Marcelo Ribeiro, que ele vai dizer que à medida que o homem evolui moral e espiritualmente, ele torna-se indulgente. Então, nós vemos, inclusive, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 886, que é muito conhecida nossa, quando Kardec indaga qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus, e ele vem trazer 3 palavras que envolvem este processo do livro que ora estamos estudando: benevolência, indulgência e perdão. Matias, ele pede perdão naquele momento. E nós nos recordamos, ainda no livro Boa Nova, Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, quando há um diálogo com Jesus
e Filipe e Simão Pedro. E aí Filipe vai colocando que ele ouvia das pessoas que eles estavam em viagem, depois chegaram a Nazaré, e as pessoas diziam que ele era muito brigão, que ele era desordeiro, que ele não entendia bem os ensinamentos de Jesus. E ele questionava a Jesus como é que se daria o futuro do evangelho se os próprios irmãos que estavam naquela convivência, eles ficavam uns atacando os outros. E aí é interessante que Jesus vai estar colocando exatamente para que Filipe fizesse essa pergunta a ele mesmo. E pergunta a Filipe: você já edificou o reino de Deus no seu mundo íntimo? E aí, claro que ele vai dizer que não, muito timidamente, ele dar essa resposta a Jesus. Então, Jesus vai estar dizendo que é indispensável nós não perdermos de vista este trabalho interior que nós precisamos fazer. Se Marcelo Ribeiro, na mensagem que traz a respeito da indulgência, ele vai dizer que na medida que vamos nos transformando, crescendo moral e espiritualmente, vamos nos tornando indulgentes, então precisamos estar trabalhando para esta reforma moral, para essa transformação que se espera de cada um de nós. Porque se estamos a observar o que o outro está a falar de nós e com esta fala nós não verificamos se de fato aquilo que está sendo apontado merece esta nossa mudança e vamos acolher no sentido de crítica, a mudança ela não vai se dar. É claro que todo o processo de mudança ele inicia a partir do momento que nós reconhecemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, aquilo que de fato nós necessitamos estar trabalhando. Mas neste momento, Simão Pedro entra no diálogo e pergunta se de fato nós precisamos aguardar que alguém que nos provoca, que nos magoa, ele tenha o seu arrependimento e ele reconheça aquilo que ele fez conosco. Quando Jesus vai dizer que não. Que quando nós estamos diante de alguém que está em sofrimento, nós precisamos estender a mão. E diz a Simão: jamais pergunte ao seu irmão se ele está arrependido. E é justamente na finalização deste diálogo que Pedro vai perguntar a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? Aí Jesus responde com esta conta matemática que não é, ela é simbólica. Não 7 vezes, apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos trabalhar e investir neste perdão. Porque se queremos que o nosso Pai nos perdoe as dificuldades, aquilo que estamos a errar continuamente ao longo de sucessivas reencarnações, porque vamos observar, o nosso egoísmo é ainda uma imperfeição que carregamos e que não conseguimos debelar da nossa conduta. Pelo egoísmo, nós machucamos o outro. Nós cometemos atitudes que podem gerar um desconforto em nosso próximo, em nosso amigo, em nosso familiar, e que ele pode guardar aquela mágoa,
aquele ressentimento. E se nós não reconhecermos que tudo foi gerado diante de uma atitude inicial nossa, nós ficaremos envolvidos naquela zona de desconforto e levamos para o mundo espiritual este desconforto gerado. Daí vem a questão das obsessões. O que é a obsessão que estamos tratando no decorrer deste livro e já tratamos em outras obras que estudamos do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí vamos para um recorte que Filomeno faz nesta obra, no capítulo 18. Para iniciar este capítulo, ele vai trazer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, item 81. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em decorrência da inferioridade moral dos seus habitantes. Quando nós vamos no livro A Gênese, capítulo 14º, que é intitulado Os Fluidos, no final deste capítulo, nós vamos encontrar no item 31, salvo engano, que é o tópico das obsessões e possessões, este recorte do Evangelho. Então, Kardec apresenta lá no Evangelho 1864, Filomeno faz esse recorte, mas esta mesma frase nós encontramos lá em A Gênese. Ou seja, a todo instante nós estamos vendo na codificação, nós estamos vendo nas obras de Manuel Filomeno de Miranda que estes obsessores, eles estão a nos obsidiar por conta desta moral que ainda não está à altura de não permitir esta atração. Então, pululam em torno da terra os espíritos maus. Obsessão, ela só aparece por conta destes espíritos maus que vão estar se vinculando a nós por conta destas circunstâncias nos relacionamentos onde nós provocamos. E daí vem o que encontramos no início deste capítulo 24, o convite do Evangelho de Jesus para que possamos nos dirigir a esta reconciliação. Quando Allan Kardec vai tratar no Céu e Inferno do arrependimento, ele vai dizer assim: quanto mais cedo houver o arrependimento, mais rápido chegaremos à libertação do mal. Então, se conseguimos nos arrepender, vamos partir para o perdão. Aí vem o questionamento: será que é fácil o perdão? Será que é fácil você não trazer, quando a gente fala de perdão, já falamos anteriormente a respeito disso, que o perdão não é o esquecimento, porque nós temos o que chamamos de memória, que a memória registra, ela grava, mas o perdão é aquele passo que nós vamos dar para não guardar a mágoa, o ressentimento, não desejar o mal ao nosso próximo, não querer que ele passe pela mesma condição que nós atravessamos. Então, neste momento, há um destaque de Matias Espírito, Matias que era quem subjugava Esther. Aqui nós vemos no transcorrer desta obra que Esther, ela passa pela subjugação, lembrando que no primeiro capítulo desta obra, na festa de 15 anos, Esther bate 2 vezes no seu pai, onde em sã consciência ela faria isso. Então, já sob a influência, sobre a ação de Matias, ele vai, durante toda esta obra,
Lembrando também, para quem conseguiu acompanhar o estudo, que nós temos 24 capítulos, onde, mais ou menos na metade, é apresentado os fatos relativos à obsessão, mostrando os caminhos como se poderia libertar do processo, mas na outra metade do livro, nós estamos tratando da desobsessão. E nesta sessão que acontece no desdobramento, no pedido, Matias incorpora no médium Joel, e ele faz esta alusão, porque estava ali presente a reunião mediúnica, os pais de Esther, mas antes ele traz a questão da indulgência. Então, eu acredito que nós precisamos pensar, porque a todo instante um estudo, ele deve mobilizar em nós as nossas necessidades de renovação. Então, será que nós precisamos estar revendo se estamos sendo indulgentes para com as imperfeições do nosso próximo? E no quesito perdão, estamos de fato esquecendo aquela ofensa, compreendendo que o outro agiu daquela maneira, porque foi o máximo que ele conseguiu. E como Jesus havia dito, que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Aquele que ofende, ele está doente, ele está em conflitos, ele traz armazenado no seu íntimo tudo quanto foram as suas experiências difíceis e desastrosas do passado. E está naquele momento requerendo de nós que fomos o ofendido, que ofereçamos a outra face. Só que na nossa inferioridade, na nossa limitação, ainda não conseguimos, mas podemos trabalhar, podemos exercitar. Será que temos que estar atravessando a dor, o sofrimento, para poder chegar até nós a compreensão da necessidade do perdão? Então, ficam estas reflexões para o nosso pensar, para o nosso amadurecimento, porque o conhecimento está dado. Quando nós observamos o quanto Manuel Filomeno de Miranda ele está traçando rumos em consonância com Allan Kardec, nós estamos vendo a todo instante que a doutrina espírita nos faz o convite para essa transformação moral, para o domar das más inclinações, que é o que Allan Kardec escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral, para que possamos domar as nossas más inclinações. Então, nós precisamos, de fato, caminhar para esta evolução moral e espiritual. E, com isso, nós estaremos sendo mais indulgentes. Pode seguir, João. Então, continua Matias dizendo que irá tentar a própria elevação, a fim de reparar os males infligidos e as dores que impôs a todos. E continua: dizem-me que me irei daqui, qual estudante sequioso de saber, de modo a um dia voltar com os celeiros do amor enriquecido de bênçãos. Orai por mim. Deus vos pague em paz a paz que me proporcionastes. Abençoe-me, mamãe, coragem e fé, Josefa, a vida
é o que dela fazemos. Teu irmão vive e não te esquece. Até breve. E aí desliga-se do médium e os cônjuges de Santa Maria se dão as mãos. O instrutor, então, toma a instrumentação psicofônica de Joel. Após tecer algumas considerações sobre o arrependimento honesto, estimulou os irmãos encarnados a prosseguirem nas tarefas de luta, sacrifícios, com constante vigilância. Então, assim, o caso Esther e Matias estava concluído. Manuel Filomeno de Miranda nos fala que os recursos da medicina, ao lado da jovem Esther, por mais alguns dias, e a assistência dos passes completariam o restabelecimento. E mais tarde, o conhecimento e o exercício da mediunidade, na salutar vivência espírita, contribuiriam para que a jovem ex-obsediada se integrasse nas hostes abençoadas do espiritismo e na comunidade social do qual seria chamada a cooperar ativamente. Josefa, por sua vez, poderia participar das reuniões mediúnicas normais da casa, onde as suas faculdades receberiam carinhoso tratamento e orientação. Sua problemática obsessiva, aos poucos, se regularizaria mediante o esforço de autoiluminação e devotamento do bem. O amanhã é o nosso dia de colher, prossegue. Semeemos hoje as férteis messes de esperança em flores de bondade. Aí, então, a prece de encerramento que o orientador dá a todos, dizendo as palavras divino benfeitor, a terra agraciada ao arado se reverdece, abrindo-se em flores e frutos, a nuvem abençoa o solo com chuva fertilizante, agradecendo as nascentes de onde proveio. A ave, cantando, agradece o novo dia que surge. Continua depois, teus discípulos incipientes e temerosos que sabemos ser, tocados pelo amor que de ti dimana, agradecemos também a honra imerecida de servir-te na pessoa do nosso próximo, do caminho redentor. Concede-nos o favor de prosseguirmos incessantemente contigo, porque se não te tivermos para onde ou para quem nos dirigiremos, pois somente em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Esperança nossa, recebe nossa gratidão e apieda-te de nós. Concluindo, então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que a sala se transforma numa via láctea coruscante, que o amor vencer o ódio, a caridade conquistar as vidas e resgatar os destinos. Em breves palavras, o coronel Sobreiro encerra a reunião e Manuel Filomeno de Miranda conclui o livro nos dizendo que amanhã começava um dia novo de luz, convocando-nos todos aos deveres da retidão e do bem. Eu queria fazer um destaque para o pedido de Matias, orai por mim. Hoje eu conversava com os amigos na antessala da minha emoção na releitura deste capítulo. E realmente esta foi uma fala que se destacou e que realmente mobilizou as emoções. Porque pensar na trajetória de Matias é pensar que nós já estivemos neste lugar de sofrimento, e que depois, arrependendo-se daquilo que praticamos, nós também desejamos que orem por nós. Nas reuniões mediúnicas, em algumas circunstâncias, espíritos pedem para que oremos por eles. E o quanto estamos investindo na oração? Eu vejo que, ao longo de toda a obra de Manuel Filomeno de Miranda, me parece que em cada capítulo de cada livro, são 18 livros, há um convite à oração. Seja o convite por parte dos benfeitores,
seja na reunião dos encarnados, no grupo de amigos. Então, a oração, ela de fato precisa ocupar em nossas vidas o seu lugar de destaque. Hoje, nosso atendimento fraterno, a primeira mensagem que abrimos do livro Vida Feliz é uma das que nos convida à oração. E a benfeitora, ela vai dizer, inicia a mensagem dizendo: sempre que possível, luariza-te com a oração. É esse espaço mental que ainda não estamos ocupando com este grande recurso que está à nossa disposição. Naquele momento, Matias pedia oração por ele. E quantas vezes nós estamos também atravessando dificuldades em nossa existência e pedimos a pessoas próximas: orem por mim. Quantos bálsamos não são direcionados para nós, emitidos por aqueles que estão de fato nos envolvendo nas orações? Então, que possamos valorizar mais este ato, conforme define os benfeitores. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Assim formula a questão 659, parte 3ª de O Livro dos Espíritos, capítulo 2º da Lei de Adoração, qual o caráter geral da prece? E essa é a resposta dada pelos benfeitores. Será que lembramos da prece somente nos momentos que estamos angustiados, que estamos atravessando as tempestades existenciais? E esses nossos desafetos? Nós conseguimos ver o desafeto como nosso irmão? Nós vimos no decorrer desta obra o alerta em relação a este irmão, que é exatamente aquele que nos ocasionou um dissabor. Mas nós estamos, neste momento do estudo, finalizando esta obra. E ao finalizar uma obra, é importante que nós possamos fazer destaques do que esta obra mobilizou em nosso mundo íntimo. O que é que ela nos alertou? O que é que ela nos alerta? O que é que eu preciso rever na minha leitura para poder, de fato, dizer: não foi somente um livro que eu conheço toda a história, mas foi um livro que me marcou neste aspecto, nesta passagem. E aí eu diria a vocês, nós que estudamos com mais profundidade para poder trazer reflexões para que vocês também possam, através delas, estarem refletindo, porque cada um vai ter o seu toque em especial, que é exatamente relativo ao momento que está vivendo. Então, como o nosso querido amigo Lincoln está aqui conosco, eu queria que ele, neste momento, pudesse trazer as suas impressões, o que foi que deixou de marca neste livro. É com você, Lincoln. Muito agradecido, Tânia, pelo encaminhamento carinhoso. Saudando o João, transmitimos aos demais componentes desse grupo de estudos que tão amigavelmente têm acompanhado e de forma dedicada nesses conhecimentos que nos têm sido trazidos pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. São muitos fatores que poderíamos mencionar como sensibilizadores das nossas emoções no decorrer desta obra. Primeiramente,
além do valor da oração já destacado tão bem pela Tânia, os valores da amizade que reúnem pessoas junto a quadros de sofrimentos comuns no fortalecimento dessa relação espiritual entre eles. E também, naturalmente, esta mesma amizade e a fraternidade que reúne pessoas no trabalho do bem, por exemplo, no encaminhamento das tarefas de uma casa espírita, que socorrem os mais diversos tipos de dores e sofrimentos, seja de encarnados ou seja de desencarnados. Mas um aspecto me marcou muito forte nesta obra, como temos observado nas obras de Manuel Filomeno em geral, é a dedicação dos espíritos em relação a problemáticas que nos envolvem no campo da experiência na matéria. Como eles são vigilantes em relação às nossas necessidades, o socorro que nós dirigimos aos céus em nome do amor de Deus e do amor que Jesus dedica a cada uma das suas ovelhas que habitamos neste planeta, e dos dramas todos que nós vivemos nesse caminho de aperfeiçoamento espiritual. Então, nós verificamos que os espíritos trabalham em todos os campos da nossa atividade, em momentos diferentes, em lugares diferentes, para nos socorrer, seja no ambiente da casa espírita, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões públicas, nos grupos de estudos, seja nos encontros espirituais que eles promovem durante o nosso sono, ou enquanto o corpo descansa, nos desdobramentos que eles realizam e nos chamam para esses encontros para reatarmos relações afetivas rompidas ou amenizar os quadros graves de ódios e vinganças que temos uns contra os outros, e nos leva, inclusive, a rememorar o nosso passado de encarnações anteriores para verificarmos que não há injustiça no conceito da experiência que Deus concede a todos nós, ou que permite que nós vivamos, porque tudo está encadeado dentro do cumprimento de uma lei que nos alcança a todos. Esta lei é comum a todos nós. Então, esses espíritos, eles estão presentes, esses amigos espirituais, dentro dos nossos lares, inspirando os nossos momentos de reflexões em nosso evangelho no lar, inspirando-nos nos momentos de tomadas de decisões importantes para o destino, os rumos da experiência do grupo familiar. Eles nos acompanham nas ruas, nos lugares mais diversos, de alguma maneira, inspirando-nos à tomada de caminhos mais seguros para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. Como vemos nesse capítulo, foram buscar Josefa em um antro de convivência bastante nocivo para ela, e ali ela é inspirada, é trazida ao momento de sensibilização maior para a vinculação com a divindade e a busca da sua reforma íntima. Então, me marcou bastante confirmar isto, porque quando Kardec, e aí voltamos de novo a relembrar na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos, e a resposta deles nos informa que eles influenciam de tal forma, muito mais do que pensais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então, aí nós vemos nesses dramas do socorro espiritual dos amigos espirituais, ou nas influências negativas dos processos obsessivos, os dois campos de influências, aqueles que nos elevam a padrões de reforma íntima e estímulo ao esforço pela melhoria, e aquelas outras influências espirituais de caráter inferior que nos arrastam ainda para os ambientes mentais de vícios antigos que nós temos nas imperfeições que nós carregamos. Então, irmãos, esse tesouro desses estudos que nós estamos aqui nessa imersão no conhecimento espírita, que nos leva a conhecer a doutrina espírita, estudando Allan Kardec e, como diz o Espírito Emmanuel, como consequência para conhecermos melhor Jesus, porque é atrás dele que nós estamos como sendo o caminho para a verdade e a vida, como é mencionado neste capítulo.
nós já fizemos a nossa opção, nós queremos a luz. E nesse capítulo me chamou a atenção aqui, para concluir o nosso comentário, este parágrafo que diz o seguinte, que a jornada, porém, do vale à altura é lenta, acidentada, até que a visão dos cimos coroe de alegrias, luz e belezas, a vastidão das sombras donde se provém. Naturalmente, temos ainda as nossas sombras, que ocupam um grande espaço em nossa casa mental. Mas quanto mais acendermos novas luzes, buscarmos o conhecimento, a vivência daquilo que estamos conhecendo no dia a dia, amparados por esses espíritos benfeitores, buscando as nossas orações, a confiança irrestrita em Deus e em Jesus, que é o nosso pastor, é o Senhor das nossas vidas, nós teremos muito menos possibilidades de nos equivocarmos e recairmos novamente em desfiladeiros ou abismos das sombras. Sempre para cima. Sigamos adiante, firmes e com fé em nós e em Deus. Muita paz a todos. Então, do que você trouxe, Lincoln, fazendo assim um retrospecto, há uma parte no livro que Miranda faz o destaque de 3 caminhos que nós precisamos buscar justamente para esta libertação. São 3 palavras que a gente não deve esquecer: oração, paciência e caridade. Oração, já falamos a respeito disso. Paciência é justamente o entendimento de que aquelas ocorrências elas têm um propósito. E aí vamos pensar no que foi a ocorrência desencadeadora desta obra. O primeiro capítulo, que mostra aquela festa de 15 anos de um casal, de uma família de muitos recursos da sociedade do Rio de Janeiro. Será que se não tivesse acontecido este fato, a família despertaria para a necessidade do auxílio à família de Matias? E aí a gente pensa que essas ocorrências inoportunas chegam à nossa existência. Algumas delas para promoverem o nosso despertamento. Seria muito melhor se nós conseguíssemos despertar por outro motivo que não a dor. Mas parece que a dor é este sininho que bate e que aí os nossos horizontes vão se alargando e vamos já tendo um olhar diferente porque estamos em sofrimento. E é um espírito amigo que vai escrever sobre a paciência, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E vai falar que a paciência é também uma caridade, nos fazendo o convite ao perdão. O casal Coronel Santamaria e Dona Margarida muito provavelmente não teriam despertado, porque é aquela vivência no meio social que inclusive se destaca que a religião era aquela prática que iam como se fosse um fato social, mas não de vivência. E quando a gente não conhece a história, nós vamos ficar sentindo com aquele sentimento, mais uma jovem com a vida pela frente, internada, coitado dos pais. Isso é o que vem à mente à primeira vista. Mas depois da narrativa, nós vamos estar conhecendo, o porquê que tudo no universo tem um propósito. E esse propósito é exatamente o nosso crescimento e que possamos chegar à meta final, que é a plenitude. Mas ainda voltando a Matias, eu quero fazer esse destaque,
Porque nos nossos corações, nós não conseguimos muitas vezes estar nos sentindo com este sentimento de irmandade com relação àquele que foi o provocador do nosso sofrimento. E quando há este convite para a caridade, oração, paciência e caridade, a caridade como a entendia Jesus, já falamos inicialmente, benevolência, indulgência e perdão. Matias, ele representa o passado do que já fomos. E pode também representar o futuro daquilo que poderemos atravessar se nos mantivermos na invigilância. Então, neste fechamento desta obra maravilhosa, nós somos aqueles que estamos tentando trazer um pouco do que este espírito Manuel Filomeno de Miranda está a apresentar nas suas obras e que sinaliza formas de viver que foram equivocadas e que estão em ajustamentos. Ele está dizendo para cada um de nós: amem. Como disse Jesus em diálogo a Simão Pedro, o amor é o primeiro e o último passo daquele que deseja alcançar o reino dos céus. Mas foi nesse mesmo diálogo que Jesus também fez o convite para o perdão. Então, se o amor resume a doutrina de Jesus, nós precisamos dar um fechamento nesse estudo, fazendo o convite a cada um de nós, para que possamos amar mais. Mas lembrando dos nossos desafetos, porque Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos. Jesus nos recomendou sermos misericordiosos. Vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 12, que nos faz o convite ao amor aos inimigos. Então, que saiamos desse estudo. Na próxima semana estamos iniciando o novo livro, o terceiro da obra, Tramas do Destino, que não nos afastemos de estudar a codificação. Estivemos a todo instante no decorrer deste estudo, trazendo Allan Kardec e o Pentateuco, e por que não dizer que em alguns instantes utilizamos também as revistas espíritas, obras póstumas, que inclusive eu recomendo a leitura Fora da Caridade Não Há Salvação e Orgulho e Egoísmo, muito bem apresentados também por Allan Kardec neste livro, que não faz parte da codificação, mas que reúne escritos de Allan Kardec que foram publicados após a sua morte, e desejar a todos vocês que, se porventura for do desejo, refaçam o estudo, está gravado, vocês podem estar buscando um capítulo ou outro, e que sigamos fortalecidos, porque Tramas do Destino também promete um largo estudo para todos nós. Uma boa noite e segue com você, João, para o desfecho. Obrigado, Tânia. Obrigado pelo excelente ensinamento que você nos trouxe, pelas reflexões muito importantes, já pelo convite para o nosso estudo que começa na próxima semana, de novo do livro Tramas do Destino, terceiro livro da coleção de Manuel Filomeno de Miranda, no qual temos certeza que continuaremos aprendendo muito, continuaremos com experiências extraordinárias. Agradeço ao Lincoln também pela participação, pelos comentários, e
convido a todos para que tenham uma semana abençoada, de paz, de luz, e que possamos nos reunir novamente na próxima semana para começar o livro Tramas do Destino. Obrigado, Tânia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.